Bem-vindo ao Constância Cast. Este é um espaço criado para conversar sobre milagres. Aqueles que muitas das vezes passam despercebido, mas que acontecem todos os dias na vida de pessoas comuns. Aqui você vai ouvir histórias reais que provam uma verdade poderosa. Deus continua agindo no mundo e Ele trabalha de forma única na vida de cada pessoa. Cada testemunho revela que, mesmo em meio às dificuldades, Deus transforma dor em propósito, dúvidas em fé e histórias comuns em instrumentos de esperança. Nosso objetivo aqui é simples: levar uma mensagem de fé, esperança e direção para todos que estiverem nos assistindo. Porque quando Deus entra em uma história, nenhuma vida permanece a mesma. Então prepara o teu coração, porque o episódio de hoje pode ser exatamente a mensagem que você precisava ouvir. Porque constância na palavra gera transformação. Muito bem-vindo, meus amigos. Opa. Herbert e Conrada, é um prazer estar aqui com você. E espero que a gente tenha um bate-papo tranquilo. Quero saber um pouco mais como vocês se conheceram, como é que é essa história. E mostrar para o pessoal os milagres da vida de vocês. E que sirva de exemplo para muitas gerações. Pô, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Essa oportunidade de poder conversar com você. Você é um cara que a gente já admira. E é isso. Vai ser bom, vai ser uma boa conversa. Estamos muito felizes, né, com o convite e tenho certeza que esse bate-papo vai edificar muitas vidas. Amém. E a gente vai conseguir levar aí, essas palavras, né, para muitas vidas e vai haver transformações, com certeza. Muito obrigado. Eu conheço vocês há algum tempo já e admiro demais o trabalho do Herbert, né? Então a gente congrega na mesma igreja, então nada melhor do que a gente começar do jeito certo e bater esse papo, entender melhor esses milagres para que as pessoas acreditem, né? As Sim. pessoas estão muito desacreditadas, né? Sim. Verdade. E aí o que eu estou fazendo hoje? Usando a internet ao nosso favor. Porque a internet está aí sendo muito bombardeada, criticada Sim. até, né? Mas se você parar para pensar, é uma ferramenta poderosa Sim. que a gente pode levar a palavra adiante. Sim. E tem muita gente precisando, né? O algoritmo, ele vai te entregar aquilo que ele sabe que de alguma maneira você tem mais chances de parar tudo para olhar. Então, o que é isso, geralmente? É um acidente, é uma polêmica, é uma fofoca. Então, por isso que muitas vezes as pessoas ou desistem da internet, saem porque ela fala, não, isso está sendo muito nocivo para mim. Uhum. Na verdade, ela não conseguiu calibrar o algoritmo para entregar para ela o que ela quer. Eu sinto que quando começa a aparecer para mim muitas coisas que realmente são até notícias, igual agora a gente está no período de guerra, vai mostrar, eu tenho lá a opção dos 3 pontinhos e você colocar, mostrar menos, alguma coisa assim. Eu fico recalibrando direto o meu algoritmo, senão eu vivo realmente numa bolha, coisas que às vezes despertam a gente numa ansiedade, né? Porque você vê uma notícia ruim, ó, o petróleo, estão sendo bloqueados aqui os navios, provavelmente o petróleo vai subir. Pode ser que aconteça, de fato, mas pode ser que não aconteça. Mas esse tipo já de até notícia... subiu o valor do combustível, né? Sim. Então, assim, são coisas que... E aí você utilizar a internet como você está utilizando para poder levar a palavra, mostrar milagres, exige exatamente isso, constância. Verdade, gente. Porque muita gente desiste. Começa um projeto online, desiste porque, não tive resultado. 30 dias? Não é. É constância mesmo. Por isso o nome. Constância na palavra gera transformação. Muito bom o nome. Muito bom. Muito bom. Mas me conta aí como é que vocês se conheceram. Vou deixar a Conrado começar essa história. Então, na época que nós se conhecemos, né, eu trabalhava num escritório de advocacia e eu era católica. Ah, que interessante. Eu era católica e eu conheci uma amiga que era da igreja que o Herbert já era. E lá eles trabalhavam com célula nessa igreja e ela me convidou para ir na célula que acontecia na casa dela. E nesse dia que foi a célula na casa dela que eu acabei indo, chamei uma amiga para ir, porque eu falei, não conheço ninguém, a não ser ela,
mas ela com certeza vai estar atarefada com as coisas de atender as pessoas, não vai poder me dar tanta atenção, vou levar alguém para mim não ficar sozinha e nem me sentir sozinha. E chegando lá, quando eu chamei lá na casa dela, ela não estava. O marido dela veio me atender e falou: a Fabíola, nesse momento, ela foi buscar nossos filhos lá em Coroa Grande, né, que é próximo lá é um bairro da nossa cidade, na casa da mãe dela, mas ela falou que você viria, pode entrar. Eu falei: não, eu não vou entrar. Como que eu vou entrar? Eu nem conheço ninguém. Eu falei: não, pode deixar, eu venho outro dia. Ele insistiu. Eu: não, vou outro dia. E fui embora com essa minha amiga. Na metade do caminho, eu encontrei outros amigos. Aí o pessoal com aquela coisa, né? Tipo, e aí, perdido por aqui? Fazendo o que por aqui? Falei: então, uma amiga me chamou para ir na célula na casa dela, mas só que ela não tá na célula e eu não conheço ninguém. Aí eu preferi ir outro dia. Aí a menina falou: é a Fabíola? Falei: é. Ela: então, tô indo para lá, você já me conhece, você pode voltar. Voltou eu para lá. E foi daí que eu conheci o Ebert na célula, né? E foi bem especial porque, na verdade, era aniversário do pastor na semana. E o que aconteceu? Era a época do Orkut, né? A gente já começa a entregar a idade por aí, né? Era a época do Orkut e o Ebert estava fazendo fotografia do pessoal. Aí o pessoal falou: não, grava um vídeo pro pastor. Aí eu falei: como que eu vou gravar um vídeo pro pastor? Eu nem sei quem é, eu nem conheço, como que eu vou fazer? Aí o pessoal: não, pelo menos sai na foto do grupo. Aí nesse dia sai na foto do grupo, ele fez a foto. Aí no outro dia, falei: gente, como será que ficou essa foto? Fui lá no Orkut, procurei ele. Detetive, sabe que mulher é detetive, né? Ela achou meu Orkut. Como? Achou. Aí eu fui lá, mandei uma mensagem: poxa, eu queria ver a foto antes de postar, antes de vocês fazerem lá a homenagem. E foi daí que a gente começou a conversar. E eu passei aí mais na igreja, né? E a partir daí nós começamos a trocar mais ideia, né? A conversar mais. O líder que era da célula na época precisou se afastar, né, no momento, e quem assumiu a célula? Ebert. E era de casais? Não, era de jovens. Era a célula de jovens. Na verdade, ele saiu do Ministério de Jovens inteiro. E eu tive... Porque assim, por exemplo, eu era de uma igreja, eu era da Assembleia. E aí, na Assembleia, eu já liderava jovens. Na verdade, eu liderava novos convertidos, depois fui liderar jovens. E eu já tinha uma visão de sair mesmo, de saída, já tinha profecia já, né, palavras direcionadas. E aí, quando eu fui para lá, eu fui para ficar sentadinho e tal, assistindo. E aí, acho que é menos de um mês, esse líder saiu. E aí, quando ele saiu, o pastor me chamou e falou: cara, olha, não tem outra opção. Você já é líder, já tem experiência, vou te colocar. E aí eu assumi a liderança dos jovens, que era 80% da igreja. Era uma igreja que tinha tem ainda, né, uma pegada muito jovem. Então, espelhava, né, o público. O público que ia, chegava lá, às vezes o pastor estava com uma camisa de super-herói, por exemplo, né? Ele usava muito essas t-shirts com um logo, uma coisa de super-herói. E a linguagem que a gente utilizava, a gente fazia evangelismo na rua, era com uma linguagem completamente simples, direta, e as pessoas se identificavam. Então, o público da igreja era 80% jovem mesmo, e foi crescendo, foi dando certo, foi muito bom. E aí a gente se conheceu nesse período, aí começou a conversar e tal, aí 1 ano de namoro, né, basicamente. Sim. Depois 1 ano de noivado e casamos. Me conta da conversão, porque você entrou na célula e E eu gostei, assim, é o que acontece. Eu acho que a célula é muito importante na igreja justamente por conta disso. Porque te coloca em convivência com outras pessoas. E eu comecei a trocar os meus ciclos de amizade. Porque antes, quando eu era da igreja católica, eu tinha outros ciclos de amizade, né? Eu fazia outras coisas. Sim. E a partir do momento que eu fui pro mundo evangélico, né? O ciclo de amizade mudou. Eu frequentava, outros lugares. E foi muito importante essa troca para mim de experiência. E a conversão foi assim, foi leve para mim.
porque cada dia que eu ia na igreja, tipo assim, as pessoas me abraçando. E para mim foi muito bom, assim, porque eu me senti muito aceita muito rápido, sabe? Às vezes no mundo a gente precisa fazer várias coisas pra gente poder agradar as pessoas ou entrar naquele ciclo, né, daquelas pessoas, viver ali naquela bolha ali. Você precisa fazer algumas coisas pra você estar dentro daquela bolha. E ali não, eu era aceita do jeito que eu era, eu não precisava mudar nada. Eu não precisava ser um personagem pra poder estar ali. Eu precisava ser só eu. E isso pra mim já me bastou, tipo, muito. E foi muito legal, assim, esse abraço da galera, né? Dessa maneira que, como eles me abraçaram e eu consegui me sentir acolhida. E ao mesmo tempo, né? Foi essa coisa leve, mas ela já entrou numa igreja que tinha, assim, uma essência muito forte e muito pesada ao mesmo tempo. A gente chamava de loucura, a gente chama de loucura, né? Tinha muita loucura. Às vezes reuniões normais viravam aquela coisa mesmo de oração, línguas. Sempre foi uma pegada da igreja. Então ela entrou num fogo absurdo, de maneira que assim, poxa, se ela não gostar disso, ela já vai sair de cara. Porque eu tinha, né, uma profecia para mim direcionada, quando eu era da Assembleia, lá em Silva Jardim, que eu lembro que eu orava para Deus assim, eu orava assim, eu falei, Senhor, se o Senhor vai enviar uma pessoa para mim, porque na Assembleia de Deus que eu era uma Assembleia muito rígida, a ponto de, tipo assim, os pais, às vezes, da menina que chegavam até você para te convidar para algo. Tipo assim, vem na minha casa jantar. E aí você já imaginava, né? Pô, o cara vai querer dar uma forçada para eu ficar com a filha dele. E tinha muita máscara, assim, de a pessoa ser ali na igreja, muito de oração, roupa, e por fora não. Então eu, na época, vendo muito isso, eu falava com Deus assim, Deus, eu não queria uma pessoa daqui, não queria uma pessoa assim, mas só que só Deus sabia disso. Sim, sim. E aí lá em Silva Jardim, numa vigília, longe de onde a gente era, um cara levantou, um pastor em profecia, olhou para mim e falou assim, eu vejo uma aliança no seu dedo. E falou assim, digo mais, ela não é das suas terras. Nessa linguagem evangélica, né? Não é das suas terras. E aí na hora eu entendi, eu falei assim, não é uma pessoa do convívio. E aí foi exatamente isso. Quando eu conheci a Conrada, assim, a gente foi se conhecendo e eu falava com Deus, cara, se ela não gostar disso, ela não vai conseguir, a gente não vai conseguir ficar junto, porque eu gosto disso, eu gosto de oração, Bíblia, minha casa é cheia de livro, estudo muito, a gente gosta mesmo de coisas espirituais, né? A gente já participou de situações, depois já de casado, reuniões de manifestação demoníaca, coisas assim, absurdas mesmo. De casas e situações, rua, a pessoa gritar no meio da rua pedindo alguma coisa, confrontos, assim, muita coisa espiritual estranhas, e a gente andava com um grupo de jovens muito parecido com Jesus na época, assim, a gente andava e sempre acontecia uma manifestação, sempre. Teve uma vez que a gente, assim, um cara bêbado olhou para um amigo nosso e falou assim, fala para eles das coisas que Deus tem colocado no seu coração. E aí o menino falou assim, Herbert, o que você acha? Eu falei, cara, Deus usou animais, meu amigo, não vai usar uma pessoa bêbada na rua. E às vezes a pessoa gritava assim, teve um cara que gritou, né, tenho fome. A gente passou e o cara gritou, mas não gritou assim, pô, gente, me dá uma comida. Ele gritou em termos bíblicos, tenho fome. Aí a gente já entendeu, falou assim, cara, precisa ele completar, tive fome, não me deste de comer. Aí o menino, na hora, ele tinha até um jeito meio estranho assim, ele na hora parou e falou assim, ih, rapaz, é com a gente. Correu, atravessou a rua, comprou um negócio de caldo, né? Foi, uma quentinha. Foi lá e levou pro cara. Então a gente via muita coisa. Então eu falava com Deus, assim, Deus, se não for uma pessoa assim, não é para ser, porque eu não tinha e nem ela, né, visões de casamento. Enquanto a gente era solteiro, a última coisa que eu queria na minha vida era casar. Eu falava, cara, casamento não é uma coisa legal, porque a gente tinha mais referências, né? E daí até abrindo uma aspa sobre isso, assim, nesse período ainda meu pai e minha mãe estavam se separando, então o período de separação de um casal é doloroso. E acontece que o filho fica no meio, né, dos pais. Então, assim, eu ouvia minha mãe falar do meu pai e eu ouvia o meu pai falar da minha mãe. E eu falava, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero casamento. Tipo assim, casamento para depois acabar assim,
dessa maneira, então, na minha cabeça, na minha lógica, tipo assim, eu não iria casar. Falei, não vou casar, vou viver assim que é melhor. Eu não tinha essa perspectiva, né, e do pode-se casamento. dizer que esse já é o primeiro milagre, vamos dizer assim, na nossa vida, que foi a nossa perspectiva ter mudado. E foi exatamente assim, não foi uma coisa... foi uma coisa de Deus, é como se fosse uma chave mesmo. Não foi assim, eu tinha um sonho de casar e conheci ela e falei, poxa, é essa, e ela vice-versa. Não, a gente começou a conviver, a gente viu que a gente se dava bem assim mesmo, a gente pensava igual, e a gente começou a olhar, e aí, como se Deus tivesse falado assim, é a hora, e tanto pra mim quanto pra ela. E aí, quando a gente conversou, a gente falou assim, cara, acho que é legal a gente casar. Porque a gente chegou a uma conclusão que na minha casa, eu tinha alguns problemas, ela na casa dela também, e a gente tinha que, aqui, estamos andando em sintonia, mas quando a gente se desconectava, cada um para sua casa, né, você tem que conviver com tudo aquilo e você fica, pô, será que o que eu tô buscando ali... Porque na minha família, nem na dela, ninguém era, vamos dizer assim, evangélico de Bíblia, de ler, de ir para a igreja, né? A cultura brasileira, às vezes, da pessoa se tornar cristão, mas não é aquele cristão. E aí, quando a gente falou assim, ó, vamos casar? Vamos. Aí parece que Deus começou a falar assim, decidiram, vamos começar a movimentação? Aí eu dentro de uma aula de inglês, o professor começando lá a falar inglês, aí ele começou em inglês, olhou para mim e falou assim, porque com Deus, decisão vem antes de provisão. Decisão, provisão. Sempre nessa ordem. Se eu quero algo, primeiro eu decido. Aí eu comecei a arrepiar, falei assim, cara, acho que esse cara tá falando pra mim. E ele começou a falar. Quando eu casei com a minha esposa, primeiro a gente decidiu. E a provisão começou a chegar. Aí quando acabou a aula, eu corri e falei, Jorge, que é aquilo ali que você falou, cara? Aí ele, o que, amigo? Eu falei assim, cara, você não falou algo avulso. Você falou algo de Deus ali. Aí ele falou assim, mas é isso que eu acredito. Enfim, ele é missionário. Depois a gente pode até depois comentar alguns projetos que a gente fez junto. Só que até então a gente não imaginava. Aí a gente conversou e falou, cara, vamos decidimos. Aí, na mesma semana, um camarada apareceu no meu escritório. Eu tinha um escritório lá em Itaguaí. O cara entrou e falou, aí conversando, conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, as novidades? Eu falei assim, a novidade é que eu vou casar. Aí ele falou assim, quando? Eu falei assim, não sei. Ué, mas onde que você vai casar? Eu falei, também não sei, só sei que eu vou casar. Aí ele pegou o telefone na hora, e não era um cara de intimidade, assim, era um cara que a gente tinha conhecido há pouco tempo. Tá. Não, vamos casar um amigo, me fala uma data esse ano. Isso era o quê? Outubro não, era não. setembro. Aí ele, 20 de novembro? Uma sexta-feira? Tá bom. Cara, vai lá, 20 de novembro tá. E 20 assim, de dezembro. 20 de dezembro tá livre. Mas aí só para você entender, a cidade, ela tinha um salão que era assim, o salão, era o melhor salão da cidade. Para você casar lá, significava que você tinha que desembolsar uma boa grana. E, óbvio, você tá no melhor salão, você tem que botar o melhor decorador, o melhor fotógrafo. A melhor iluminação, tudo do melhor, porque você E tá assim, no melhor salão. Não teria lógica você tá no melhor salão e colocar as coisas abaixo do salão. Você teria que colocar no mesmo nível. Era uma coisa que é inatingível, assim. É como se fosse, vamos supor, para os dias de hoje, para fazer um casamento lá vai dar uns 50 mil. Nos dias de hoje, vamos dizer assim. E 50 mil não era nem... A gente não tinha orçamento, a gente não tinha nada. Tinha orçamento, tinha planejamento, não tinha nada. Mas tinha uma decisão. Tinha uma decisão. Aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, o nome dele é Renato. Eu falei assim, mas Renato, cara, esse salão aí é inviável. Ele falou, não, cara, é 50% que ele vai te dar de desconto. Aí eu falei assim, 50%? Pô, mas eu acho que ainda assim... Aí, não dá. Não dá. Eu sei que era, acho que equivalente a 8 mil... Acho que era 16 mil. 11 mil, se eu não me engano. Era alguma coisa assim, e ele ia quebrar na metade. Só que a metade... Assim, o que eu tinha pensado de casamento? A gente vai
pegar um espaço, fazer um almoço, algo básico, simples. Sim, sim. Talvez 11 mil seria, tipo, tudo do Tudo casamento, do casamento, assim. tudo, não só Não o salão. só o salão. E aí, fui lá conversar com o cara, ainda assim, né? Falei, vamos nessa, já que a gente tá nessa. Aí cheguei lá e o cara... Só que o cara olhou e falou assim, não, cara, você vai casar aqui. Aí eu, mas como, cara? Não dá. Não, o que você faz? Eu falei, eu faço um site. Esse é o meu trabalho. Tá bom, faz um site pra mim. Me abate aí no valor. Aí eu, pô, mas ainda assim não dá. Ele, faz 2. Aí eu, tá. Mas e o valor de entrada? Aí ele falou assim, vê aí, me dá uma entrada e depois você vê como você pode me pagar o resto. Aí eu tinha um cheque no meu bolso de uma cliente. Peguei o cheque e falei assim, cara, toma, é o que eu tenho agora. E era o cheque que eu tava organizando para outra coisa. Por fim, cheguei e falei para ela, falei, cara, te dei a entrada lá, dia 20 de dezembro. Como vai ser, o quê? A gente não sabe. Aí a gente era líder, né? O que hoje é como se fosse GC, na época era célula. Aí foi que a Elô, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Nós fomos convidados para fazer esse GC em uma outra casa, como se fosse uma casa solidária. Uhum. E foi numa amiga nossa, né? Amigona nossa da igreja mesmo. E nós fomos, levamos os jovens, tudo ocorreu, tipo, normal. Só que nesse dia ela convidou uma vizinha dela, que não participava da nossa igreja, nunca tinha visto a gente na vida. E no final da célula, a Elaine, né, que é a dona da casa, que é a nossa amiga, falou assim, Elo, esse casal vai casar, né? Tá pra casar Não, eles. na verdade ela perguntou assim, cara, eu gostei tanto desse casal. Tipo, quando a moça faz o quarto pra Eliseu, que ela fala assim, cara, eu vejo esse camarada pra lá e pra cá. Ela falou isso com a Elaine, que já conhecia, falou assim, cara, esse casal é tão legal, eu preciso abençoar ele de alguma maneira. Aí ela falou isso. Aí ela pegou e falou, aí a Elaine falou, né? Eles estão pra casar. Ela falou assim, então, Elaine, vamos fazer um combinado. Eu dou os doces finos do casamento e você faz o bolo. Porque essa Elaine, ela fazia bolo. E você faz o bolo. Quando chegou no final que elas vieram falar com a gente, eu fiquei sem acreditar. A gente ficou Eu assim, falei, caramba. não é possível. Ela, não, é isso mesmo. A gente, já tenho doce, já tenho bolo. Falei, Herbert, de o casamento já temos salão, porque não a gente tá lá pagando de qualquer jeito. Tem bolo e tem Aí docinho. uma pessoa que conhece a Conrada desde a infância dela falou assim, não, eu não aceito que vocês façam o buffet com outra pessoa. Eu quero cozinhar para vocês. Eu vou passar a lista, vocês comprem. E eu e minha equipe vamos lá fazer o buffet todo para vocês. O pessoal da igreja também. Isso. Não, ela era de uma outra igreja, mas ela me igreja. conhecia desde a minha infância. Tá. Então ela falou. E minha vizinha, né? Falou assim: pode escolher o vestido que você quiser, que eu vou te dar o vestido. Porque, na verdade, a minha irmã fez festa de 15 anos e eu não quis. Aí ela falou, e ela deu o vestido da minha irmã de 15 anos. Aí ela falou: então quando você casar, eu vou te dar o seu vestido. E nessa época eu estudava moda. Então eu pude desenhar o meu vestido e ela produziu o meu vestido. Aí e a foi gente assim, começou do jeito na que cabeça escolheu. assim, caramba, tem vestido, tem doce, tem salgado, não, tem doce, tem bolo. Aí começou assim, aí começaram movimentações, amigos, pessoas que a gente conhecia, pessoas que a gente não conhecia. E a gente entendeu, Deus está no negócio, então não vamos deixar o rio fluir. Aí a casa, a gente, na época, a gente queria muito uma casa, alugar uma casa, porque a gente queria um lugar muito estratégico, que eu atendia alguns clientes no centro. E aí a gente... E era a casa dos meus sonhos. E é muito engraçado de falar isso, porque era uma casa que eu passava em frente e eu falava assim, isso na minha infância, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui. E logo quando a gente foi procurar, né, começar a procurar a casa, a gente parou lá na barraquinha do Tuico, né, que é um moço que vende batata frita lá perto. E a gente falou assim, Tuico, a gente está procurando uma casa para alugar. A gente queria que fosse por aqui, porque eu já morava ali atrás da prefeitura, que já era centro. Falei, a gente queria por aqui, porque é mais fácil de fazer as coisas, né, e tal, é perto da igreja. Aí ele... Uma rua depois da igreja. Uma rua depois da igreja. Aí ele, minha vizinha tá alugando uma casa. Só que eu achava que a casa que era a casa dos meus sonhos era a casa dele. Aí eu imaginei, mais ou menos sei onde é, mas tipo assim, não imagino. Quando eu cheguei lá, em frente à casa, ele chamou a dona da casa. Eu falei, eu não acredito.
Falei, era a casa dos meus sonhos. Eu falava que um dia eu ia morar nessa casa. E é essa casa. E era 2 casas, né? A gente não sabia, eram 2 casas. A gente teve a oportunidade de morar nas duas. Morar nas duas. Não, e é o que eu sempre falo, assim, milagre, ele tem o sobrenatural, sem dúvida alguma. Ele é algo sobrenatural, mas a nossa parte, então a gente ficava falando onde a gente ia. Para todo mundo que eu chegava, eu falava a mesma coisa. Vou casar, tô procurando casa. Então, esse dia mesmo não foi um negócio, vamos dizer assim, vamos imobiliária. A gente começou em imobiliária, a gente chegou a visitar umas casas que às vezes a gente pensou em financiar. Só que a gente parou nessas barraquinhas de rua. O cara que fazia crepe e fritava batata. E aí a gente falou assim, deixa eu fazer uma pergunta, sabe alguém que tem casa para alugar? Não, o cara na hora, assim, estilo do teu jeito, assim, falou assim, vamos lá agora. O cara deixou a batata lá, deixou a esposa dele e falou assim, vamos lá. Aí chegou em frente à casa, ele, dona Elisete, esse casal aqui, aí ela, tá bom, é essa casa aqui do lado, só que tem gente morando, e aí como já tá, era umas 9 e pouca, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas amanhã vem aí que eu acho que eles não se importam porque era um casal amigo dela também, que já estava construindo. Então, assim, a gente ficava onde a gente ia, a gente comentava, a gente fazia a nossa parte. E aí as coisas realmente começavam a acontecer de um jeito que, assim, era realmente coisa sobrenatural mesmo. Milagres, né? Milagres. De fato, milagres. Aqui eu tô vendo milagre, tô vendo palavra declarada, decisão. Muito bom isso, né? E aí, assim, e tudo acontecendo simultâneo. A gente trabalhando na obra, assim, direto, porque a gente, na época, eu tinha escolhido não ser um líder, assim, eu queria ser um líder intenso com todo mundo. E a gente, desde quando a gente não era casado até a gente casar, a gente acompanhava de perto. Por exemplo, a gente liderava jovens e começavam alguns adolescentes querer entrar no grupo porque via todo o contexto. E aí a gente só falava assim, não, alguns a gente vai liberar, só que a gente tem que acompanhar tudo, acompanhar a nota. Eu ia na escola, eu ia na formatura. Então, assim, a gente liderava com uma intensidade de... A mãe mandar carta, falar assim, olha, não sai de perto do meu filho tá mudando. A escola falar, né? Chamar a gente lá para falar que, tipo assim, houve mudança na vida de 2 meninos que eram super levados, né, na escola, tacavam terror na escola e agora eles estavam fazendo um grupo de oração e cantando músicas cristãs na igreja. E a escola sem entender nada. O que aconteceu, tipo, com eles? E muita palavra. Teve uma vez que a gente estava na rua, um jovem chamado Rafael, o nome dele. Ele entregou uma profecia pra gente. Ele falou assim, olha, eu vejo Deus mudando o nome da casa de vocês, vai se chamar Hospital. Muita gente vai chegar lá quebrada, destruída e vai receber algo de Deus lá. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, a gente chamava as pessoas porque a gente tinha, vamos toda semana jantar com alguém dos jovens. Daí a gente chamava e jantava. E aí a gente conseguia acessar níveis que às vezes não dava para acessar. Uma pessoa da igreja não acessava, porque num jantar na mesa é diferente você conversar com a pessoa. Ali a pessoa abria um problema que ela estava com a mãe, com o pai. Ou que sofreu na infância. E a gente começou assim. E a gente tinha um pastor discipulador mesmo, assim. Ele ensinava tudo. Falava, assim que você vai fazer um gabinete. Toma cuidado, porque essas áreas aqui, cara, são áreas que vai te sobrecarregar mesmo. Então, quando você sair... Ele até falava, cara, quando você saiu do gabinete, ora e deixa tudo lá, porque senão você não consegue nem dormir direito. E é verdade, porque você faz alguns gabinetes que são pesadíssimos, assim, coisas que você fala, cara, não acredito que essa pessoa tá passando por isso e eu não tinha noção. Ou sofreu isso, né? Ou sofreu isso. E foi um tempo muito, assim, a gente entendeu que o nosso casamento não era só por nós, era as famílias, né? Pessoas que na nossa família, tanto na dela quanto na minha, que não tinha mais muita perspectiva, assim. Algumas pessoas até de fora, não é possível que vai funcionar, vai dar certo, né? Porque ela era nova convertida, assim, né? Tinha menos tempo que eu. Então as pessoas imaginavam que talvez fosse uma fase, né? Se converteu por uma fase. Só que não, do tanto de coisas que a gente estava envolvido e mergulhado, não tinha como.
Foi como se fosse um intensivo, né? Igual os discípulos tiveram um intensivo ali com Jesus, né? Não era algo que você ia num domingo, era algo que estava todo dia, constante. Então você via Jesus lidar com situações religiosas, mas com situações normais e ensinar coisas mais bobas do mundo. Tipo assim, ó, se chegarem numa reunião, não senta na primeira cadeira, não. E os discípulos, entendi. Porque aí você vai sentar aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, vão te chamar. E a gente fazia esse tipo de discipulado. Chegava e falava... Teve um amigo mesmo que ele chegava e falava, poxa, cara, eu não consigo ter um bom relacionamento com meu pai. Aí a mesma coisa que o meu pastor ensinou, eu fiz com ele. Eu falei assim, de vocês dois, quem você acha que tem mais condições de iniciar uma nova trajetória no relacionamento? Você ou seu pai? Eu, né? Falei, então é você que tem que chegar nele e começar a pedir. Se, pai, você me ajuda a fazer um negócio assim? Mas aí eu consigo fazer sozinho. Não, você tem que começar a introduzir o seu pai na sua vida. Pedir conselho. Você pede conselho pro teu pai? Não. Porque eu era quase que um pai dele, né? A gente dava muito conselho para jovem, mas eu falei, não, você tem que ter coisa, você tem que pedir pro teu pai. Porque aí ele vai começar a olhar e vai falar assim, é mesmo, né? Meu filho tá precisando de ajuda. Porque ele também não teve essa referência. Você acha que o pai dele era assim com ele? Então ele não sabe ser o pai que você precisa, porque o pai dele não foi. Então, quem vai quebrar esse ciclo? Aí, poxa, é meio, né? Mas ele não tinha, o pai não tinha essa instrução, e ele, filho, sim. É. Então era o momento dele fazer, né? E aí, assim, aconteceram muitas coisas, assim, nesse período que a gente viveu. E foi, assim, o primeiro milagre disparado foi essa questão. E aí depois vieram algumas coisas, assim. Os negócios, morar onde a gente mora hoje, assim, era uma coisa também que a gente tinha. A gente abre o Google Fotos, que fica mostrando sempre, às vezes, um ano antes daquela data. Então, a gente está em 2026, aí mostra 2025. E coisas assim, tipo, há 2 anos a gente está, às vezes, num local que a gente mora, passando e fazendo vídeo. Tipo assim, que não sei o quê. E a gente ficava imaginando, a gente morava, a gente vinha nos mercados. Pô, vamos no mercado na Barra? Vamos. E vamos comprar, fazer umas coisas lá, como se fosse morador, entendeu? E a gente depois vai se mudando, a gente vai acontecendo. Clientes, eu falava, não, eu quero cliente na Zona Sul. Mas a gente morava muito longe. Não, mas eu quero cliente aqui na Zona Sul, porque aqui as pessoas investem mais, tem mais preocupação com posicionamento. E ontem mesmo, que eu até postei alguns stories, assim, são coisas, são realizações. Porque quando você tem referências, poxa, você veio de uma família empreendedora, é um pouco mais fácil. Alguém já te dá um caminho ali. Mas a gente foi do zero, assim, as famílias não empreendiam, os relacionamentos não eram saudáveis, e a gente teve que desbravar tudo. Ninguém crente, ninguém com casamento legal, ninguém... A gente teve que criar um novo modelo em Deus mesmo. Vocês trouxeram Deus para o centro do casamento de vocês. Sim. É isso aí. E com palavras certas. Sim. Vou morar nessa casa, vou casar. E as provisões realmente foram E foram foi acontecendo. o que o Herbert até falou, né? A palavra que, na verdade, ficou muito marcada pra gente foi a palavra do professor de inglês, que ele falava decision, provision. E pra nós, né? Isso é muito certo. Primeiro a gente decide e depois a gente sabe que com certeza Deus vem com a provisão. E às vezes Deus dava uns projetos para mim que eu encontrava pessoas que achavam que era loucura. Assim, loucura. Por exemplo, hoje você vê o Boys, você vê o Renova, que é de um amigo meu também, que é um movimento de empresários cristãos. É normal, mas a gente tinha ideias parecidas há 10, 12 anos atrás. Só que quando a gente falava, as pessoas falavam, não, esse negócio de misturar, isso aqui não dá certo, não. E jantar mesmo, esse amigo, depois virou um amigo, esse professor de inglês, ele chegou pra gente e falou assim, amigos, me ajuda, eu tô com um casal voltando pro Timor-Leste, venderam o carro deles e estão indo. Eu pensei da gente juntar uns amigos e fazer uma oferta, tirar uma oferta para eles. Aí a gente conversando, aí a Conrada falou assim, acho que a gente podia fazer um jantar, reunir amigos e nesse jantar
Só que aí, em meio à conversa e oração, a gente começou a pensar em algo grande. A gente falou assim, e se a gente alugasse um salão de festas e fizesse um jantar mesmo, como se fosse um restaurante, caro, para colocar pessoas com situação desafiador, assim, de investir. Aí eu comecei a orar, 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 até que por fim a gente chegou para ele e falou assim, Jorge, o projeto vai ser esse. Vamos arrumar um salão de festas, vamos ver, doação. Mas eu não quero que as pessoas façam... Porque eu nunca acreditei que o missionário era um cara que estava precisando de ajuda. Por quê? O missionário, ele é o cara que está empreendendo. Como eu era a minha linguagem de empreendedor, eu falo, o missionário é um empresário. A diferença é que o negócio dele não é gerar dinheiro, é gerar vida, é gerar pessoas. Então, ele é um empreendedor que precisa de capital, sim, mas ele está gerando retorno com esse capital. Eu não estou pegando meus R$ 1.000 e falando assim, pô, estou ajudando esse cara. Não, eu estou investindo. E como eu conhecia empresários já na época, nós comentamos com o Jorge, né? E aí, o que que ele fez? Ele foi num salão, quando chegou lá, ele conta que as mulheres estavam lá limpando e ele começou a conversar. Daqui a pouco, Deus deu uma palavra de conhecimento para ele. Ele falou assim: Você, por que que vocês duas não estão se falando? Aí as mulheres já se olharam assim: Olha, isso não é de Deus, não. Aí, um dia você vai conhecer ele, gente boa. Começou a orar, chorar, profecia para lá, profecia para cá, reuniu todo mundo. Desceu um poder de Deus, a dona do salão olhou e falou assim, depois que passou o mover, né? Falou assim, cara, o que que você veio fazer aqui? Aí ele falou, vim ver um espaço, porque a gente vai fazer um jantar. Ela falou, não, 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 tá visto. É de vocês, pode usar aqui. As meninas vão trabalhar no jantar para fazer o jantar. Aí o que aconteceu? As meninas vão trabalhar e tal. Aí, resumindo, a gente começou a fazer a movimentação. Na época, a gente cobrou lá um valor, vamos dizer assim, uns R$ 90, acho que era, Acho que foi. com casal. E eu falava assim, com autoridade mesmo, ó, não vai por caridade, não. Vai para você ver o nível de empreendedores que vocês vão ter lá. E aí aconteceu no dia, um negócio muito bonito. A moça caprichou nos pratos, ela tinha experiência com buffet, fez um prato bonito. Então imagina, um casal, eu queria que fosse essa sensação. Você vai com a sua esposa como se você estivesse levando ela para um restaurante. E eu lembro que teve casais que além teve uma oferta lá, voluntária, vinha e colocava assim, pegava um dinheiro, e eram quantidades boas, colocava no meu bolso. Me abraçava chorando e falava assim, olha, cara, muito obrigado por ter me dado a oportunidade de vir aqui ver isso. E aí, por fim, a gente foi depois esvaziando o bolso, contando. Cara, deu um valor, assim, muito bom, que deu para manter eles lá no Timor-Leste um bom tempo. Eles ficavam prestando contas, porque dava para você assinar. Então, a gente começou a ver coisas de Deus, assim, que eram movimentos que Deus colocava a gente, né, em situações. Sim. O evento Impulso também foi uma coisa que foi um milagre também. A gente pensava, a gente tem que trazer empreendedorismo e cristianismo para andar junto. E aí surgiu o evento Impulso, né? E o evento Impulso foi literalmente para dar voz a quem não tinha voz. Esse era o nosso propósito. Esse é o nosso propósito, né, com o evento. Porque muitas das vezes a gente pensa em eventos, a gente pensa em levar pessoas muito famosas, né? Você, não, vamos fazer o quê? Vamos levar pessoas muito famosas. No nosso, não. A gente levava as pessoas da cidade, os palestrantes, eram pessoas da cidade que estavam fazendo a diferença. Porque existem essas pessoas que estão ali no culto fazendo a diferença e acaba que ninguém dá tanta oportunidade para ele ou ouviu falar tanto dele, mas ele está ali fazendo algo extraordinário. Então, a gente começou a fazer o evento Impulso com esse intuito de dar voz a essas pessoas, que geralmente foi as pessoas da nossa cidade mesmo, né? Eu li um livro que o Dr. Miles, ele falava que o seu chamado nasce do seu incômodo. Ele falava assim, o chamado nasce de um incômodo. Por exemplo, todo mundo passa na rua, sei lá, um exemplo, e vê um buraco. Vai todo mundo talvez reclamar, mas ninguém vai fazer nada. Um dia você foi lá, reuniu meia dúzia de pessoas e tampou o buraco. Aí fala assim, opa, aquilo te incomodou mais do que incomoda as outras pessoas. Você vê um morador de rua, você se incomoda mais. E o que me incomodava em eventos era ver a pessoa
você juntar o seu dinheiro, pagar uma pessoa, porque tinha isso na cidade. Ah, vamos trazer um palestrante e tal. Chegava lá, o cara cobrava, vinha, falava um monte de coisa completamente desconectada e ia embora. Não deixava ninguém interagir, não dava atenção para ninguém. E aí eu ficava comentando, falava assim, eu vou botar o padeiro para palestrar, porque eu todo dia tô com padeiro, esse cara me dá aulas e aulas de família, de disciplina. E aí, cara, esse negócio começou a ficar assim, parecia loucura, mas daqui a pouco eu falei assim, meu sonho é ter um garçom recebendo uma homenagem. Aí todo mundo, é mesmo, né? O Jorge, cara, um garçom ali do Brás. Quando tinha aniversário desse cara, as pessoas tinha 5, 6, 7 bolos para ele. Porque a pessoa comprava o bolo, passava lá, aí chegava, Jorge, parabéns, bravo. Pô, meu amigo, muito obrigado, abraçava, beijava ele e ia embora. Daqui a pouco outro. O cara era muito querido. Ele é o cara mais carismático da cidade. Vocês têm contato com esse cara ainda? Contato! Ah, que legal. Aí a gente fez isso, a gente falou assim, ó, a gente criou um negócio chamado impulsionadores. Aí era pessoas da cidade que a gente pegava assim, um menino, né, que era professor de música clássica, que dava aula para alugar pessoas que não podiam pagar De violino. de violino. A ponto de a casa, teve uma época que em Angra dos Reis começou a ter muito desabamento e tal, e a preocupação de algumas crianças vai ter aula? E aí ele contava esses negócios. Ele, inclusive, participou do RJ, né? Do RJTV. Só que aí o que acontecia? A política, ela era muito cruel, né? Se eu posso me beneficiar em cima dessa história, eu me beneficio. Se não, deixa esse cara pra lá. Se esse cara não tem lado político, ou se ele tem um lado político, eu não chamo e não dou palco. E a gente entrava nessa brecha. Porque a gente falava, não, independente se esse cara é esquerda, direita, o que quer que ele seja, a gente vai dar visibilidade para esse cara. E quando a gente botava o cara para receber uma homenagem, um prêmio, e foi tão de Deus, assim, que aí teve um dia específico que a gente lá, Fazendo o evento, Normal. daqui a pouco acabou a luz. Pum, acabou Aquele a luz. apagão, aquele breu, assim, que não dava pra ver ninguém. Foi exatamente assim. Aí esse camarada me saca o violino e começa. Tipo, dono de toda. Meu amigo. Nossa. Tudo E escuro. E a galera cantando. E assim, o público, a gente não sabia como que era o público. Aham. Apesar de ser todo mundo da cidade, a gente conhecia, mas não conhecia, tipo, tão de perto. Então você não sabia se era um público cristão, se era católico. Quem estava ali, a gente de fato não sabia, mas todo mundo cantando. Aquele breu, ele lá com o violino e todo mundo cantando. Quando volta a luz, tipo, e você olha para as pessoas em plantas. Assim, foi sobrenatural aquilo dali. Pô, o pastor, amigo, pastor Leandro, um cara com história fantástica. Ele tinha, lá em Itaguaí tem uma comunidade chamada Carvão. Esse cara tinha um abrigo lá dentro, que ele pegava a pessoa na rua, levava para esse abrigo. Aí na época a gente até reuniu pessoas e botou na internet. Uma galera fez Pix. Aí ele, não, na época era transferência. Era. Ele, rapaz, mas como que vai ser isso? Eu falei, as pessoas que estão fazendo confiam. Porque assim, não era um centro de instituição legalizado. Ele simplesmente via a pessoa na rua e ele falava, cara, o que eu vou fazer com esse cara? As primeiras pessoas ele botou dentro da casa dele. Depois que ele saiu de casa para deixar as pessoas na casa dele. Então era um abrigo. E aí as pessoas olhavam, porque viu a gente postar e falava assim, pô, não tá precisando de um chuveiro aí não? Tá. Então toma aí o dinheiro do chuveiro, toma o dinheiro da cama, toma o dinheiro do colchão. E pessoas de longe, não era nem pessoas de perto, nem pessoas que conheciam a gente. Aí né? o que eu pensei? Vou chamar o pastor Leandro e vou anunciar ele como um empreendedor social. E falei assim, pastor, quando chegar lá, fala do seu projeto. Tem muitos empresários lá, pessoas vão te ajudar, vão contribuir de alguma maneira. Aí ele, rapaz, esses pastores bem simples de assembleia, Muito. ele, rapaz, eu não sou palestrante, o que eu vou arrumar lá? Falei, cara, vai, Deus vai te usar lá. Chegou na hora, ele nunca gostava de falar do projeto, assim, porque ele falava, cara, se é Deus que tá me chamando. E aí no dia ele não falou. Ele começou e daqui a pouco ele falou assim, olha, pelo que eu tô entendendo, ele foi o último, né? Foi. Ele falou, cara, pelo que eu tô entendendo, vocês todos aqui querem algo, não é? Desenvolver as empresas de vocês. Agora, vocês já pararam para pensar quantos dependentes químicos tem dentro das empresas de vocês?
Cara, o ambiente mudou. Por quê? Aí ele falou assim, ó, Deus manda dizer. Aí começou um movimento de Deus dentro do evento de negócios, cara. E aí as pessoas começaram depois a falar, caramba, é mesmo, cara, acho que na minha empresa tem. A gente não cuida de pessoas, tipo, a gente não cuida dos nossos colaboradores como deveria. Querem lucro, vê se como que chega segunda-feira, se a pessoa chega muito acelerada, chega muito... Aí não falou do evento dele, não divulgou, não vendeu, mas ainda assim, cara, Deus honrou ele, foi um evento, foi... Assim, acontecem algumas coisas no evento que são... E falando dele, falando de milagre, eu acho que a gente poderia contar daquela vez do arroz. A gente fez uma campanha na igreja, uma campanha de doação de quilo. Só que eu não sei o que aconteceu, que todo mundo só dava arroz. Só chegava esses fardos de arroz de 5 quilos, arroz, e a gente, tipo, sem entender nada. E a gente tinha marcado o dia de entregar lá no abrigo dele, né? Falei, cara, tinha algumas coisas que a gente comprou fora o arroz, mas a maior quantidade de coisas era arroz, né? Chegamos lá para poder levar, né, as coisas. Quando chegamos, eles estavam orando, né? A gente estava no portãozinho, tipo assim, e eles orando, eles em círculo orando, todo mundo orando. Aí, quando eles terminaram de orar, o pastor Leandro veio para falar com a gente, né? A gente, pastor, a gente conseguiu alguns alimentos, veio trazer aqui pro senhor. Só que a gente não sabe o que aconteceu, mas a maioria das pessoas estavam dando arroz. Quando falou arroz, o pessoal ouviu arroz, ficou todo mundo... Ele... Você não sabe por que a gente estava orando ali agora. A gente estava orando porque a gente estava sem arroz. Imagina, chegasse uns 30 homens de braço dado, assim, falando assim, ô, envia arroz pra gente. E chegasse uns 5 carros carregados de arroz. Na hora, assim, parece que foi cronometrado por E Deus. outra também oportunidade é que, assim, a gente sempre gostou de se envolver com projetos sociais, né? Isso queima muito no meu coração. E eu costumo falar que só quem já passou, quem já precisou de algo, tipo assim, tem esse coração doador. Porque eu sou assim, na minha infância eu precisei muito e sempre teve pessoas ali para ajudar. Graças a Deus, Deus sempre veio com a provisão dele sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa e nunca faltou. Tipo assim, faltou ali nesse período, mas tipo assim, supria. E uma vez a gente entregando cestas, né? E a última família que nós fomos entregar, quando chegamos lá para chamar a pessoa, que a gente, eu montava as cestas e ligava para um outro pastor amigo nosso que também tem um outro projeto social e falava assim, então, tô com tantas cestas aqui, você consegue me passar algumas famílias para eu poder entregar? E eu gostava de entregar. Falava, não, eu queria eu mesmo entregar. E esse foi no dia 24, né? Tipo, véspera de Natal mesmo. Quando fomos para entregar, a família estava orando também na varanda. E quando o cara veio para pegar a cesta, ele começou a chorar e a gente sem entender nada. Ele, cara, não ia ter Natal na minha casa, porque não tem nada no meu armário e vocês vieram aqui trazer uma cesta. Eu fico, cara, Deus de fato usa a gente da maneira certa, na hora certa. E isso é algo que queima no nosso coração e eu acho que isso é um verdadeiro milagre. É Deus te usar para suprir algo de alguém, tipo assim, a falta de algo de alguém. E conectar, porque... A gente conhece muitos empresários que gostam muito de doar, só que eles conhecem, às vezes, a fama de muitos líderes, infelizmente. Então, eles retêm. Às vezes, quando vê um negócio desse, aí os caras falam assim, não, igual aquela... Foi quantas cestas que o jovem doou? 90 e pouco, 95. Imagina, o cara, não, eu quero doar 95 cestas. Uau. Só que aí é aquele negócio, mas ó, não posso aparecer em nenhum lugar, eu posso até mandar um carro para ajudar a entregar, eu mas não quero que fale meu nome, não quero que fale minha empresa, quero nada. Então tem muita gente boa, muita gente, assim, empreendedores, pessoas precisando de ajuda e graças a Deus, assim, as coisas chegavam até a gente, caía no nosso colo, assim, tipo, ó, e aí, faz, conecta, faz... de algum jeito acontecia e, pô, assim, foi muito bom. São períodos e cenários muito bons. Cara, e muitas das vezes as pessoas jogavam as coisas para nossa casa, né? A gente chegava, tipo, tinha cesta básica lá e a gente não sabia nem quem foi que deu. Aquela moça do Natal também, que... Apareceu, eu trabalhando, ela apareceu no dia 24, vendendo um bolo de fubá. Ela falou que tinha vindo, na verdade, de Campo Grande, mas só que Campo Grande ela vendia muito no fórum. Mas o fórum estava fechado nesse período, então ela decidiu o único dinheiro que ela tinha. Ela pegou para vir para Itaguaí para poder vender esses bolos. Porque aí você imagina, pô, pensa o seguinte, vamos pela lógica, 24 de dezembro, qualquer prefeitura vai estar praticamente vazia.
a mulher com a cestinha de bolo, aí ela, como trabalhava no centro de oportunidades, ela logo detectou, peraí, acho que a senhora veio no dia errado. Porque é claro que vai estar todo mundo de folga. Só que aí a mulher falou isso, falou assim, não, mano, você não tá entendendo. Eu tinha um dinheiro para fazer, talvez, comprar um negocinho. Eu peguei esse negocinho que eu poderia comprar, investi e mandei fazer esses bolos. E agora eu tô acreditando que eu vou vender tudo. Aí a cunhada na hora falou assim, cara, a gente tem uma cesta, não tem? Pô, tinha que ver a E eu pessoa. levei ela dentro da prefeitura e fiz a galera comprar o bolo. Falei, gente, ela tá aqui hoje trabalhando, veio lá de Campo Grande, vamos comprar o bolo, eu vou ajudar. Vendemos todos os bolos dela e ainda consegui lá a cesta básica que tinha lá em casa para ela. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo. Tem. Eu acho que a gente precisa, na verdade, estar sempre em alerta, né? Eu acho que Deus sempre precisa da gente. Deus sempre quer que a gente faça algo. E muitas das vezes a gente não está enxergando. E muitas das vezes a gente fala o quê? Não, Deus não me usa, Deus não vai me usar. Não, eu acho que isso é para outra pessoa. Não é para outra pessoa. Às vezes é para você. E você só não está se enxergando naquilo. Decisão e vai vir a provisão. Essa frase vai ficar ecoando aqui em mim, sabe? Muito obrigado por vocês falarem isso. O milagre de vocês são vários milagres, um após o outro. Sim. Queria que você falasse um pouco do seu livro. Outro milagre. Eu acredito que esse seja outro milagre. Outro milagre. Porque desde essa época do evento Impulso, a gente já acreditava muito nessa questão do empreendedorismo. É isso aí, empreendedorismo e o mundo cristão, né? O evangelho. E o Impulso também, ele surge de uma... Por isso, até que eu coloco aqui, ó, é um manifesto. Porque existem muitas pessoas que fazem uso do dito mundo gospel para promover ideias e coisas que nem são alinhadas com o Bíblia. Por exemplo, você é formado em teologia também, então você sabe o que às vezes um texto quer dizer e o que ele não quer dizer. Então a pessoa às vezes fala assim, não, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então Jesus está dizendo para você, meu amigo, você tem que ter abundância de carros, de casa, você nasceu para ser próspero. Só que existe uma essência do que é prosperidade e o que não é. E aí eu começava, desde essa época do Impulso, né? A gente já começava e já tinha muito rascunho. Tem inclusive, se você resgatar, palestras do Impulso minha, você vai ver boa parte do livro. E aí, no ano passado, eu já na reta final, e aí a Conrado chegou e falou assim, lança na Bienal. Aí na hora eu assim, né? Eu disse, cara, lançar um livro na Bienal, como que eu vou lançar um livro na Bienal? Não tem nem editora, não tem caminho, não tem nada. E aí quando passou, sei lá, não sei se foi na mesma semana, eu recebo um e-mail, seu livro na Bienal, clique aqui. Aí eu cliquei, entrei em contato com a empresa, aí a empresa falou, não, produz seu livro com a gente que a gente consegue te colocar na Bienal. Aí o livro já estava 95% pronto, vamos dizer assim. Só ajustei algumas coisas, tirei algumas coisas para ele não ficar muito técnico e foi. Mandei, deu tudo. Só que eu só acreditei real quando... Eu acreditei de duas maneiras. Primeira, quando a gente pegou o livro impresso na mão, eu falei, eu tenho. E segundo, quando chegou a credencial, falou assim, ó, tá aqui, esse é o teu dia. E aí a gente convidou, mandou mensagem para todos os amigos, veio muita gente no dia, foi o pessoal das Novos Começos, a gente estava começando, né? A gente estava chegando. E foi uma galera que abraçou a gente também, assim, muito rápido. Bacana. Porque é o que eu acredito, assim, eu acredito muito que nós, assim, que o evangelho, ele é a base da nossa vida, assim. Como é que as pessoas podem adquirir o teu livro? Hoje, se ela for no meu Instagram, @ebertsilvaweb, tem lá um link. A gente tem a versão física para a pessoa, porque a maioria gosta do papel, não tem jeito, né? A maioria gosta de físico, então tem a versão física dele. Aí a pessoa já pode adquirir. Só ir lá no meu Instagram lá e adquirir. Que aí, se for daqui de perto, eu faço questão de levar, ou pode retirar lá no escritório ali, Avenida das Américas, 12.900. Que inclusive tem gente que vai lá. Um amigo, Gustavo, até bom para você trazer também. Ele virou um evangelista do meu livro.
Aí, esses dias, ele entregou o livro para um rapaz, o rapaz me mandou um áudio, aí ele falou, pô, peguei teu telefone, o cara falou, irmão, eu roubei teu livro do Gustavo e eu preciso conversar contigo, porque, cara, o que você está escrevendo aqui são coisas que eu pensava. Porque ele tem essa pegada não convencional, assim, né? De pegar assim, ó, isso aqui não é bem assim, né? E trazer a pessoa para outra realidade. Então, é isso. Casal, muito obrigado. O testemunho de você e os milagres. Eu sei que tem muito mais história. Sim, sempre. Mas então, nossa, muito bom a nossa conversa. Foi edificante. Eu espero você que esteja assistindo agora. Não desista. Não desista. Olha a história desse casal. Olha a história desse casal. Muito boa história. Deus trabalhou direitinho aí com vocês e vai continuar trabalhando. Sempre. Amém. E eu fico muito feliz de conviver com vocês, né? No nosso meio ali. Agora eu vou entrar pro Bosch. Aí, Ele vai ficar mais próximo Vou ainda. precisar muito da orientação de vocês. Muito bom. Vamos orar? vamos. Pai, obrigado, Pai. Obrigado por essa tarde linda aqui, nesse podcast, nesse Jesus. projeto. Eu espero que essa mensagem alcance pessoas que precisam dela. Sim. Precisam ouvir uma mensagem de motivação, mas uma mensagem de Deus. Amém. Para que não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus projetos e que saibam que Deus está no meio de tudo. Tudo que você for fazer, faça muito bem feito, acreditando que já deu certo. Sim, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso, gente. Fluiu? Cortou?